Meus irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Estamos iniciando nosso culto, nosso programa nessa noite. Eu convido para que colocássemos em pé. Nós estaremos dando início com oração a Deus e após estaremos louvando a Ele com o hino de nossa harpa cristã. Vamos orar nesse momento. Querido eterno Deus, poderoso Pai, pois somos gratos a Ti, Senhor, estando na Tua presença, que Tu tem nos concedido essa rica oportunidade de estar adentrando nos lares daqueles que permitem através dos canais da igreja, bem como, Senhor, o canal 14.1. Como sempre, Senhor, mais uma vez, esteja conosco, abençoando-nos e também, Senhor, fazendo com que aqueles que ouvem a Tua palavra possam verdadeiramente sentir a Tua presença e recebendo a Ti, Senhor, como único e suficiente Salvador da Tua vida. Eterno Deus, poderoso Pai, somos gratos a Ti e por isso nós Te agradecemos em Teu nome santo. Amém, amém. Vamos louvar a Deus, irmãos, acompanhado com a orquestra, nossa igreja, hinos de nossa harpa cristã. Sempre está passando no seu vídeo as letras dos hinos e você poderá estar também louvando a Deus através desses canais. Salve da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos estar louvando o número 4 da harpa cristã. Ele fará, Deus irá.
abençoe. Meus irmãos, nesse momento nós estaremos fazendo a leitura da palavra de Deus. Eu os convido para que colocássemos em pé. Nosso diácono, nosso irmão Luiz Tomás, estará fazendo a leitura e também seguida de uma oração ao Senhor. Sempre está passando aí no seu vídeo o WhatsApp da igreja e comunica conosco através desse canal os seus pedidos de orações, as suas necessidades, e nós estaremos orando no final desse culto para a sua vida, para a sua pessoa também. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Está lendo no livro de Isaías, capítulo 53, apenas 3 versos da palavra do Senhor, que diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E, olhando nós para ele, nenhuma beleza viamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens de dores e experimentado nos trabalhos, e como de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele causa algum. Amém, irmãos? Oramos ao Senhor. Senhor Jesus, em Tua presença nos colocamos, ó Deus, agradecido, Senhor, por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos em Sua casa, em Sua presença, adorando, cultuando ao Senhor na beleza da Sua santidade. Seja com cada um de nós, com aqueles que estão em seus lares, que sejam alcançados com as bênçãos, a graça do Senhor. É o que eu vos peço e agradeço no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesse momento a irmã Kézia estará louvando ao Senhor um dos seus hinos. Continuamos na presença de Deus para que nós possamos ofertar o melhor que temos para Ele, né? Ouçamos a nossa irmã estar louvando ao Senhor, né? Cumprimento a igreja mais uma vez com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Estás aqui, Senhor, podes perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim, pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu
Estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Amém. Aleluia. Nesse momento, meus irmãos, nós estaremos servindo a Deus com as nossas contribuições voluntárias, os nossos dízimos, as nossas ofertas, e tudo façamos com alegria, voluntariamente. Mas o coração alegre sempre é grato a Deus por tudo que o Senhor tem nos feito. Enquanto com a nossa orquestra nós estaremos louvando a Deus com mais um hino, aproveita a oportunidade, o espaço de tempo que a orquestra está louvando ao Senhor. Nós ofertamos a Deus através das nossas contas bancárias, você que está no seu lar ou aqui na igreja também, através das contas bancárias, bem como pelo Pix, que é o CNPJ da igreja. Porém, antes eu convido para que abramos as nossas Bíblias no livro dos Salmos, muito bem conhecido, o Salmo de número 103, quando Davi, ele convida para nós louvarmos a Deus por seu amor, por amor da sua graça. E assim nos diz a palavra de Deus no Salmo 103, a partir dos primeiros versículos: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida de perdição e te coroa de benignidade e misericórdia, quem enche a tua boca de bens, de sorte que a sua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos, fez notório os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Esse é o Deus o qual nós servimos. Curva a sua cabeça, você que está no seu lar, nós aqui na igreja,
estaremos orando, abençoando nesse momento as nossas ofertas que nós serviremos ao Senhor. Querido eterno Deus, poderoso Pai, nesse momento, nesse programa, nós estaremos, Senhor, servindo a Ti voluntariamente, com as nossas contribuições, com os nossos dízimos, e assim, Senhor, receba, porque nós somos gratos a Ti por tudo que Tu tem feito em nossas vidas. Por isso é a nossa gratidão, também o nosso, Senhor, nosso ofertar através das nossas contribuições. Eterno Deus, poderoso Pai, nós Te louvamos, Te suplicamos, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Hino de número 7 da nossa harpa cristã. Meus irmãos, nesse momento eu os convido, vamos colocarmos em pé, vamos nesse momento receber o evangelista, nosso irmão Henrique,
que estará ministrando a palavra de Deus. Permaneça conosco nesse canal. Certamente Deus tem uma palavra muito especial para o nosso Senhor Jesus Cristo. Para isso, irmãos, vamos estarmos atentamente ouvindo a palavra de Deus também. Diz a palavra de Deus que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. É por isso que nós estamos aqui, para falarmos dele. Ouçamos o evangelista, nosso irmão Henrique, irmãos. Graças a Deus. Saúde o povo de Deus na gloriosa paz do Senhor. Amém, queridos? Ainda em pé, abra sua Bíblia comigo, segundo o livro dos Reis. Segundo o livro dos Reis, capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do versículo de número 8, para que o Espírito Santo fale aos nossos corações nessa noite. Segundo Reis, capítulo número 6, a partir do versículo de número 8, diz assim: Ora, o rei da Síria fazia guerra contra Israel. Depois de se reunir com seus oficiais, disse: Em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. O homem de Deus, porém, mandou dizer ao rei de Israel: Não passes por tal lugar, porque os sírios estão descendo ali. Pelo que o rei de Israel enviou homens àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Esse incidente perturbou o coração do rei da Síria, que chamou os seus oficiais e lhe disse: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Disse um dos seus oficiais: Ninguém de nós, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel até as palavras que tu falas no teu quarto. Aleluia. Disse o rei: Ide e vede onde ele está, para que envie homens e mande trazê-lo. Deram-lhe aviso dizendo: Está em Dotã. Versículo 16. Ele respondeu: Não temas, mas são os que estão conosco mais do que estão com ele. E orou Eliseu: Ó Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele olhou e viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Amém? Tome teu assento, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, a palavra que o Espírito Santo nos colocou nessa noite é uma palavra de fé, uma palavra de encorajamento para os dias em que nós estamos vivendo. A história aqui, queridos, conta a história do povo de Israel, o povo de Deus. E quando nós lemos a história do povo de Israel, o povo do Senhor, nós vamos ver que Israel sempre esteve em momentos de conflitos, em momentos de guerras, e isso era permissão de Deus. Isso era permissão da mão de Deus para falar com o povo. Não que Deus queria ver o povo sofrer, não é isso, pastor Benjamin. Mas Deus queria ensinar o povo, Deus queria instruir o povo. Por isso que Deus sempre colocava homens no arraial de Israel para falar com o povo de Deus. Sempre havia um profeta, sempre havia um homem para instruir a nação de Israel. E quantos desses homens que nós conhecemos? Esse homem que falamos aqui hoje é o profeta Eliseu. E olha a fé que esse homem tinha, queridos. A intimidade que Eliseu tinha com Deus era uma intimidade muito grande. E é o que nós procuramos nos dias de hoje na presença do Senhor. É vivermos uma vida com Deus, é vivermos na presença de Deus, vivermos próximos da presença do Senhor. E isso é um presente que todos nós temos nas nossas vidas. É vivermos na presença do Senhor, é termos Deus como nosso amigo, é termos Deus ao nosso favor,
ao favor da nossa família, da nossa casa, dos nossos filhos. Isso é muito importante. É vivermos uma intimidade com Deus. E Eliseu é um desses homens. O texto que lemos vai falar muito disso. Israel está a ser invadida pelo rei sírio. O exército sírio quer invadir Israel, e a disputa é por território. A disputa é política. E eles querem conquistar Israel, eles querem guerrear contra Israel. Mas a Bíblia diz no texto que lemos, que toda vez que o rei sírio armava o arraial do seu exército, Eliseu sabia o lugar exato aonde eles estavam. A Bíblia cita que não só uma vez, não só duas vezes, mas várias vezes, quando o rei daquele exército se armava contra Israel, Eliseu falava ao rei de Israel: olha, não vá com o seu exército àquele lugar, porque se ali desceres, ali estará o exército sírio. Queridos, essa era a vida de Eliseu, junto ao povo de Israel. Eliseu estava sendo usado como livramento, Eliseu estava sendo usado como homem de Deus. A nação de Israel é o rei que ali estava. Esse era um homem de Deus, queridos. Não que ele era um adivinho, não é isso. Mas Deus falava com Eliseu, Deus permitia falar com Eliseu. E queridos, coisa linda é quando Deus fala ao meu, seu coração. Coisa maravilhosa é quando Deus nos dá uma palavra e Deus fala ao nosso coração. Assim era com a vida do profeta Eliseu. Só que, queridos, o rei da Síria percebeu. O que será que está acontecendo? Será que temos traidores no reino, pastor? Será que algum de nossos homens, algum de nossos conselheiros está entregando os locais que estamos para guerrear contra Israel? A Bíblia vai dizer que então ele chama os principais homens, os principais confiantes do seu reinado, e diz a eles: algum de vocês tem me traído? Algum de vocês tem entregado o lugar que nosso exército está, para que não atacássemos Israel? E os seus homens vão dizer: olha, rei, nenhum de nós traiu ao Senhor, mas há lá em Israel um homem de Deus, e o seu nome é Eliseu. E eu quero te dizer, rei, que até o que você fala dentro do teu quarto, com porta fechada, você toma cuidado, que até isso Eliseu pode estar ouvindo. Aleluia. Queridos, olha o grau da intimidade que Eliseu tinha. Isso era intimidade com Deus, vida com Deus. E Eliseu, queridos, era reconhecido em outros lugares, em outras terras, usado pela presença do Senhor. E aí esse rei, queridos, vai perguntar: onde está esse Eliseu? Em que lugar está este homem? E eles vão dizer: Eliseu está em Dotã. Então o rei da Síria toma uma decisão: nós vamos então com o nosso exército atrás deste homem, nós vamos rodear a cidade onde esse homem está. E queridos, a Bíblia diz, no versículo que lemos, lá no versículo de número 15, você que está com a Bíblia aberta, versículo diz: quando o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, viu que um exército com cavalos e carros tinha cercado a cidade era Dotã. A localidade de Eliseu foi revelada, e quando revelada, o rei da Síria mandou o exército atrás dele. Já que ele sabe aonde nós estamos, nós vamos aonde ele está. E cercaram toda a cidade. Quando o moço bem cedo levanta, ele vê todo o exército dos sírios ao redor da cidade. Ele imediatamente, a Bíblia diz assim, então seu moço lhe perguntou: ai, meu senhor, o que faremos? Ai, meu senhor, qual é a nossa decisão? A decisão aqui, pastor, é uma decisão de medo, porque quando nós estamos em uma situação difícil, é a primeira coisa que fazemos. A gente se desespera, cria ansiedade, cria preocupações. Quando o negócio aperta do nosso lado, para o nosso lado, é a primeira reação que nós temos. E você que está em casa, eu não sei o que você está passando, o
que você possa estar enfrentando, mas Deus tem um livramento para a sua casa, Deus tem um livramento para a sua vida, Deus tem uma saída para o seu problema, não importa o tamanho dele, Deus tem um milagre para te entregar, Deus tem um milagre para você. É só você crer e acreditar que Deus pode fazer algo acontecer na sua vida. E pastor, aquele dia o moço imediatamente perguntou: o que vamos fazer? Eliseu, com muita calma, homem de Deus, o versículo 16 que lemos, olha a resposta que ele deu: não temas, não tenhas medo, mais são que estão conosco do que estão com eles. Mas eram milhares ao redor da cidade de Dotã, era carros, cavalos, cavaleiros, e só tinha Eliseu e Geazi, o seu moço. Mas, queridos, o profeta, pelo o entendimento, pelo horário espiritual, já sabia o livramento que Deus estava lhe dando. Então olha o versículo 17: e orou Eliseu: ó Senhor, peço-te que abra os olhos para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele olhou e viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Lá de fora da cidade tem carros, cavalos, cavaleiros da Síria querendo matar Eliseu, querendo aprisionar Eliseu. E ao redor de Eliseu havia um exército de Deus protegendo e guardando ele, porque Deus protege e guarda a quem o teme. Aleluia! Deus é fiel, igreja. Deus é fiel, irmão, e não nos abandona. Mas é preciso nós entendermos o milagre que Deus tem para nós. E aqui o segredo foi a oração, pastor. Eliseu ora e Deus faz um milagre. O milagre, o primeiro milagre que aconteceu aqui, além do livramento, é Deus abrir os olhos, é Deus revelar a vontade dele. E a Bíblia diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Esta é a vontade de Deus. Então eu não preciso contender a vontade de Deus, eu preciso entender o que Deus tem feito e o que Deus tem para mim, e isso vem através da oração. Senhor, me faz entender, Senhor, me faz, Senhor, compreender o momento, me faz entender o momento que eu estou passando, a situação que eu estou passando. Não culpe Deus, mas ore a Deus dizendo: Deus, me dá discernimento, abra meus olhos para que eu entenda a tua vontade. Aleluia. Deus abriu os olhos do moço, o moço então viu, queridos. Só que, entenda isso. Versículo 18: enquanto o inimigo descia contra ele, porque o alvo era Eliseu, não era o moço, era um homem de Deus. Enquanto os inimigos desciam contra ele, Eliseu orou. Está entendendo o segredo da resposta de Deus nas nossas vidas? Você consegue entender que é preciso falarmos com Deus para que muitas coisas aconteçam na nossa casa, na nossa vida? É a segunda vez que Eliseu vai orar. Só que Eliseu orou para que Deus abrisse os olhos do seu moço. Agora, sabe qual a oração que Eliseu vai fazer? Eliseu faz uma oração para que Deus fira todos aqueles homens do exército inimigo com cegueira. Sabe qual foi a resposta de Deus? Fez conforme a oração de Eliseu. Todos aqueles homens ficaram cegos através da oração do profeta. A Bíblia não diz o número de homens que ali estavam, mas são muitos. E a Bíblia vai dizer que então Eliseu vai conduzi-los até Samaria. Quando eles entram em Samaria, olha só, queridos, eles vieram capturar Eliseu. Olha o que Eliseu vai fazer.
Ele vai chegar, vai colocar todo mundo dentro da cidade. O rei vai dizer para ele: tu trouxe para mim, é um presente para... Você quer que eu mate eles? Você quer que eu faça alguma coisa por eles? Olha a resposta de Eliseu: não, não mate eles. Está aqui na Bíblia, queridos, ó. Versículo de número 20. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a estes os olhos, para que vejam. O Senhor lhe abriu os olhos e olharam e viram que estava dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los? E ele perguntou de novo: devo matá-los, meu pai? Respondeu ele: não o matarás. Matarias tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Olha só o que Eliseu pede para ele fazer: põe diante deles pão e água, para que eles comam e bebam e voltem para o seu senhor. Não eram os inimigos de Eliseu? Como é que Eliseu está tratando eles? Alimentando, dando pão e dando água. Porque nós, servos do Senhor, somos diferentes, queridos. Nós, servos do Senhor, fazemos de outra maneira. Não é, do jeito que muitas das vezes a ira sobe ao nosso coração. Não, isso nos afasta de Deus. Isso nos distancia da presença de Deus. Eliseu usou a oração como segredo do livramento daquele dia. Qual é o teu problema? Qual é a tua dificuldade hoje? Coloque nas mãos de Deus, e Deus fará um milagre acontecer na tua casa, na tua vida. O segredo é orar, queridos. O segredo é vivermos uma vida com Deus, uma vida na presença de Deus. Eliseu foi um exemplo disso. Ele poderia ter tomado outra decisão, mas Eduardo, a primeira coisa que ele pensou foi em orar. Quais são as decisões que temos tomado em primeiro lugar nas nossas vidas? É a ansiedade? É o desespero? É a tristeza? É o choro? Quais têm sido as desculpas que nós temos colocado na frente da oração? A partir de hoje, mude isso. Coloque nas mãos de Deus o teu problema. A tua causa você deposita na mão de Deus, e certamente Deus lhe dará livramento, porque Deus tem todo o poder nos céus e na terra, e tudo está no controle das mãos dele. Amém? Graças a Deus. Essa foi a palavra que o Senhor nos deu nessa noite, para que falasse aos nossos corações. Que Deus possa continuar te abençoando, te guardando, lhe dando as bênçãos dos céus sobre as vossas vidas. Eu quero pedir à igreja que aqui está, que se coloque de pé. Nós vamos fazer uma oração, pedindo a continuação da bênção de Deus e agradecendo a Deus por esse momento especial. Você que está aí na sua casa agora, se você puder deixar de lado o celular e orar conosco, coloque na mão de Deus o seu problema agora. Quem sabe é uma cura que você está procurando, uma porta aberta de emprego, ou quem sabe você está passando por um problema familiar, problema conjugal. Deus pode fazer um milagre acontecer aí dentro da tua casa agora. Eu estou aqui com estes homens e mulheres de Deus. Nós vamos orar pedindo a bênção do Senhor sobre a sua vida. Como essa palavra que foi pregada, quando Eliseu orou e Deus fez milagre, você pode orar e agora e Deus fazer milagres acontecerem. Amém? Nós vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai,
O Senhor falou conosco nessa noite, Deus, e o Senhor nos deu um direcionamento. E a direção que o Senhor nos deu nessa noite foi a oração. A oração move montanhas. A oração move o coração de Deus. A oração alcança, papai querido, lugares aonde o homem nunca pôde estar. Mas a oração chega até o Senhor. E Senhor, eu quero orar, Senhor, por vidas neste momento, vidas que precisam, meu Pai, de um livramento, de uma cura, de uma transformação de vida. Papai, vidas que estão marcadas por uma tristeza, marcadas, meu Deus, por um descaso, por uma amizade. Deus, o Senhor conhece pessoas agora que estão me ouvindo, corações que serão alcançados por essa voz. Adentra agora, Senhor, esta vida, Senhor, e cura, Senhor, nesta noite. Cura neste momento. Que as tuas mãos, meu Pai, continuem estendidas sobre eles. Que a tua graça, que a tua misericórdia, que a tua bênção, Senhor, alcance. Ao que aqui, Senhor, os que aqui estão, alcance-os também, Senhor, de maneira abundante e extraordinária. Abre portas, meu Deus, cura, livra. Tu és o Deus do milagre. E Deus, nesta oração, como o Senhor nos ensinou, Senhor, nesta noite, eu quero dizer e render graças a Ti, dizer: Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem sido bondoso e glorioso. Te agradecemos, te louvamos para todo sempre, e dizemos que Tu és bom, e a Tua glória, a Tua majestade e o Teu poder permanece para todo sempre. Assim nós louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Aleluia. Podemos louvar a Deus, meu, por essa poderosa palavra aos nossos corações. Amém. É assim que Deus fez, é assim que Deus faz. Ele continua nos abençoando. Nesse momento, nós estaremos louvando a Deus com mais um hino, acompanhado da nossa orquestra. E após, continuaremos dando também os avisos de interesse da nossa igreja e também da nossa sociedade. Possamos, nesse momento, louvar ao Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar 166 da Harpa Cristã.
Meus irmãos, meus amigos que estão participando do nosso culto, do nosso programa, a palavra de Deus foi pregada com toda a precisão e também com a necessidade a nós crermos mais em nosso Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso. Poderoso porque Ele criou os céus e a terra, fez todos os seres vivos, criou-nos e fez o homem à sua imagem e semelhança. Fez com que o homem realmente desfrutasse o melhor que tinha no início da vida no Jardim do Éden. Mas o pecado veio ao mundo. E o pecado veio ao mundo, certamente o coração de Deus entristeceu, porque Ele criou o homem para adorá-lo. Porém, o Senhor, o nosso Deus, Ele entra com recursos para que todos possam recuperar o perdido na sua vida. Que o pecado vem, às vezes, nos deixando enfermo espiritual, deixando-nos também enfermo fisicamente, e por que não até a morte física, porque a morte espiritual daqueles que estão distantes de Deus, ela é muito certa. Mas o Senhor, o nosso Deus, mediante a palavra que nós ouvimos nesse momento, no nosso programa, nesse culto, o Deus é o Deus que ouve as nossas orações, é o Deus que atende o coração contrito. O próprio Davi, assim ele nos fala, ele escreve nos seus salmos. Baseando nesses versículos, que nós queremos dizer que a nossa oração, que é a comunicação de estarmos falando com Deus, ela é muito certa que Ele ouve as nossas súplicas, pois a própria palavra de Deus nos fala que os seus ouvidos não estão agravados, não estão fechados, para que não possa deixar de ouvir os nossos clamores. Bem como o profeta Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, ele nos fala assim: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Isso quer dizer, nós temos um recurso muito importante. Conforme nós ouvimos a palavra de Deus, a palavra principal desse culto, sabemos que o nosso Deus, Ele atende-nos de acordo com a sua vontade e também com a nossa fé. Peça, porém, com fé e não duvidando, sempre crendo em Cristo Jesus. Nós estaremos dentro de alguns minutos mais uma vez orando, concluindo o nosso programa, o nosso culto, Momentos com Cristo, mas também nós queremos convidá-los para que esteja conosco em nossos cultos. Sempre está passando, nossos cultos presenciais, sempre está passando aí no seu vídeo os endereços de nossas igrejas na cidade de Matão. Em toda a região da cidade há um templo da Assembleia de Deus, bem como nas cidades circunvizinhas há um templo que possa você desfrutar aquilo que Deus tem melhor para você. Esse canal é um canal de bênção para a sua vida. Você entrando nos nossos canais, nós adentramos nos vossos lares e nós transmitimos o que Deus tem para a sua vida, conforme nós ouvimos aqui a palavra e também uma oração. Sempre está passando também as nossas programações, os nossos dias de cultos presenciais, e nós queremos convidar mais uma vez, mas principalmente aos domingos, a partir das 9 horas, temos a nossa escola bíblica dominical, que é o ensino sistemático da palavra de Deus para a família. A família é alvo de ataque do adversário da nossa vida e também de Deus. Para que você possa fazer com que a sua família seja estruturada através da palavra de Deus, nós te convidamos para que esteja conosco todos os domingos às 9 horas da manhã. Aqui você
sua família, seus filhos, todas as idades. Nós temos uma classe especializada e um dos nossos obreiros e obreiras ministrando a palavra de Deus para você e para os seus filhos. E você vai estar vendo a diferença quando nós ensinamos, instruímos as nossas crianças, nossos filhos, netos, dentro da Sagrada Escritura. Vimos que a palavra de Deus nos fala: instrui a criança no caminho que deve andar. Quando envelhecer, não se desviará dele. Isso quer dizer, é responsabilidade minha, sua, nossa, de estarmos conduzindo os nossos filhos ao caminho em que ele deve andar. Quando ele tornar-se adulto, independente, ele já tem uma estrutura na sua vida, na sua fé cristã, e não vai se corromper ou também desviar e ter uma vida errada a qual o mundo oferece. Por isso, você é o nosso convidado. Aos domingos pela manhã, às 9 horas, a nossa escola bíblica dominical. E também às 17 horas e 30 minutos aos domingos, nós temos o nosso culto também. E também às 19 horas, o nosso culto com a família. Todos são bem-vindos em nome de Jesus. Nós vamos nesse momento estarmos orando ao Senhor, encerrando o nosso culto. Eu os convido para que vamos colocarmos em pé. E você que está no seu lar, aqui o evangelista, nosso irmão Henrique, já orou pela sua vida, já orou por você, e nós cremos que o nosso Deus é aquele que irá abençoar. Que Deus abençoe a todos. Querido eterno Deus, poderoso Pai, na Tua presença, Senhor, nós estamos a Ti, ó Pai. Estamos aqui para agradecer por tudo que tem nos concedido, por tudo, Senhor, que tem realizado nesse programa, nesse culto, aqueles que ouviram a Tua palavra, aqueles que adoraram o Teu nome. Somos gratos a Ti, Senhor, por essa oportunidade de sermos canais de bênção para muitos que estão ouvindo a Tua palavra. Nesse momento, Senhor, nós estamos concluindo esse culto, esse programa, mas suplicamos a Ti, Senhor, continua Tuas mãos santa estendida, abençoando-nos, Senhor, guardando-nos de todos os mal, de todos os perigos. Dá uma noite de paz, é o que nós te pedimos, te agradecemos, desde agora e para sempre. Amém. Estenda as vossas mãos. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo é com o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. E juntos dizemos amém. Que Deus abençoe a todos, irmãos, e tenhamos uma boa noite. Amém.